Olá, eu sou a professora Ellen do Colégio Tiradentes de Vilhena, Rondônia, e a aula de hoje será sobre pré-modernismo. O pré-modernismo foi um período de transição que aconteceu entre os anos de 1900 a 1922, quando aconteceu a tão importante Semana de Arte Moderna aqui no Brasil. Esse período de 22 anos marcou uma literatura que teve muita liberdade expressiva. Esse período foi chamado de período de transição porque os artistas que escreveram obras aqui no Brasil durante esses 22 anos, na sua grande maioria, não se encaixaram dentro de padrões literários pré-estabelecidos por uma determinada escola literária. Então, período de transição, por quê? Porque eles tiveram liberdade artística, não pertenciam a uma determinada escola literária. Vamos então conhecer quais são as características que envolvem esse período de transição? Então, em relação ao pré-modernismo literário, só para configurarmos aqui as características importantes, relembrando que o período aconteceu de 1902 a 1922, tá? Então, esse período de 22 anos corresponde ao que se chama de pré-modernismo no Brasil. Os pré-modernistas, então, foram aqueles artistas que produziram obras que não se encaixavam nem nas escolas literárias parnasianas e simbolistas, nem na escola literária modernista. Então, as obras não seguiam um padrão estético de nenhuma dessas escolas literárias. Então, por não seguir um padrão estético de nenhuma dessas escolas, foi chamado de período de transição. Toda vez que nós estudamos um período histórico, é importante, todas as vezes que estudamos um período literário, é importante que saibamos o que estava acontecendo no momento, porque a arte é a representação artística da realidade. Então, é importante que vocês saibam que durante esse período do pré-modernismo, nós temos a República do Café com Leite, tá? Então, período em que o centro saiu do Rio de Janeiro e passou a ser o café de São Paulo e o leite de Minas Gerais. Então, toda a produção financeira do Brasil ganhou como foco esses dois estados brasileiros. Então, é importante que a gente entenda também que durante o pré-modernismo, o Rio de Janeiro passa a configurar como o lugar da tradição artística. E São Paulo, devido a toda essa mudança econômica, financeira da época, São Paulo se tornou o grande centro e passou a ser sinônimo de modernidade artística. Tanto então que os artistas do Rio de Janeiro mantiveram a tradição artística da arte pautada na beleza, na perfeição, na estética perfeita da arte, enquanto São Paulo deu espaço para as vanguardas europeias, para a arte moderna. O Rio de Janeiro, então, nessa época, ainda apresentava uma influência francesa, chamada de Belle Époque, tá? Que foi uma influência francesa de valorização da arte cosmopolita, valorização da ciência, da modernidade, do progresso, certo? No Brasil, nós tínhamos também o período de consolidação da República Brasileira. Então, ainda existiam muitos conflitos por causa das novas leis criadas, tá? Na nova República. Então, um período social de conflito. Nesse período, nós temos também muitas revoltas populares, como a revolta da vacina, a revolta da chibata, a revolta da armada, a guerra de Canudos. Então, um momento de muita turbulência social. E temos também, pessoal, um momento de oposição de visões sociais, como o comunismo e o capitalismo. Então, o comunismo sendo uma nova tendência de governo empregada pela Rússia e o capitalismo como uma forma de governo inspirado pelos americanos, tá? Nos Estados Unidos. Quanto às características desse período de transição, então nós temos a ruptura com a arte tradicional. Então, a arte tradicional, pautada na beleza, no rigor, na perfeição artística, deixa de ser importante.
Nós temos o uso de uma linguagem coloquial, porque essa linguagem coloquial vai representar, de fato, a fala utilizada pela maioria da população brasileira. Nós temos também a denúncia da realidade social brasileira. As obras do pré-modernismo sempre vão apresentar esse caráter de crítica, esse caráter de denúncia, de exposição das problemáticas e das injustiças sociais. Nós vamos ter também a presença do regionalismo, tá? Por quê? Porque os artistas, eles sempre vão trabalhar com obras que representam um determinado lugar do país. Então, eles queriam passar a realidade, então, por meio de uma linguagem que representasse, de fato, a forma como esses personagens falam nesse determinado local do país. Então, por isso o regionalismo. Nós temos também sempre a presença do nacionalismo, tá? A valorização do nacionalismo. E essa característica vai se estender para o próximo período literário, que foi o modernismo, que foi o período em que houve a valorização extrema da cultura genuinamente nacional. Nós temos também a presença de personagens marginalizados. Então, enquanto a arte tradicional trazia, na maioria das vezes, personagens pertencentes à nobreza, à aristocracia, no pré-modernismo nós temos a presença de personagens que representam as classes menos favorecidas da população. Então, nós temos a presença do sertanejo, do caipira, do mulato, do mestiço, tá? Do negro, do índio. Nós temos também a presença de temáticas envolvendo fatos históricos, políticos e econômicos da sociedade da época, tá? Então, sempre a presença da história do Brasil, sempre contada dentro dessas histórias fictícias, tem a presença da história verídica do nosso país. Nós temos como principais artistas brasileiros, primeiro, o Euclides da Cunha, que foi o artista que publicou a primeira obra de caráter pré-modernista, que foi a obra Os Sertões. Euclides da Cunha era engenheiro, era jornalista, e ele trabalhava para o jornal O Estado de São Paulo. E ele foi encaminhado para o Arraial de Canudos para cobrir essa revolta. Então, ele publicou essa obra que tem um caráter literário, histórico e jornalístico importantíssimo para a história do nosso país, tá? Então, essa foi a primeira obra de caráter pré-modernista, Os Sertões, do Euclides da Cunha. Gente, só para contar os babados da vida dos artistas, o Euclides da Cunha, depois de chegar dessa viagem, acabou descobrindo que a sua esposa estava tendo um caso e ele aceitou um duelo para limpar a sua honra. Infelizmente, nesse duelo, ele acabou levando a pior. Então, Euclides da Cunha acaba morrendo, tá? Aos 43 anos, por conta desse duelo para limpar a sua honra. Nós temos também um artista muito importante chamado Lima Barreto, que publicou uma obra muito famosa chamada Triste Fim de Policarpo Quaresma. Essa obra foi publicada em 1915. Lima Barreto tem uma história de vida muito triste. Ele era filho de mestiços, e nessa época, infelizmente, o preconceito era muito grande. Euclides da Cunha, aos 7 anos de idade, presenciou a leitura da Carta da Lei Áurea, tá? Em 13 de maio de 1888, exatamente no dia do seu aniversário. E toda a obra do Lima Barreto está pautada em cima de crítica à sociedade urbana extremamente preconceituosa, discriminatória. Sempre tem a presença do patriotismo, a crítica ao patriotismo exagerado, certo? Todas as obras sempre apresentam um pouquinho da sua vida. Aos 6 anos ficou órfão de mãe e o seu pai teve que trabalhar muito para sustentar a ele e aos seus irmãos.
Com 22 anos, já no último ano da faculdade, ele recebe a notícia que seu pai havia ficado louco. Por esse motivo, ele não consegue terminar a faculdade, porque a partir daquele momento ele era o responsável pelo sustento dos seus irmãos mais jovens. Ele passa num concurso, se torna funcionário público e sempre uma vida de muito preconceito, nunca foi em vida realmente valorizado pelo seu trabalho, pela sua arte, devido ao grande preconceito social, preconceito racial. Aos 43 anos de idade, acaba também sendo acometido da mesma doença do seu pai, tá? E acaba indo para um hospício, e todas as vezes que ele tinha esses problemas e ia para o hospício, ele se sentia muito mal. Então, após sair do hospício, ele escreveu um livro chamado Cemitério dos Vivos, e ele inicia a obra dizendo assim: o abismo abriu-se aos meus pés, e peço a Deus que ele jamais me trague. Nem mesmo o vejo diante dos meus olhos, como ouvi por várias vezes. De mim, para mim, tenho certeza que não sou louco. Então, o Euclides da Cunha teve por várias vezes internado no hospício, depois saía e acabou morrendo aos 43 anos de idade, tá? Por conta de problemas cardíacos. Aqui, pessoal, eu tive a grande oportunidade de conhecer o Rio de Janeiro, tá? E todo professor de literatura tem uma grande paixão pelos seus artistas, mesmo que seja em morte. Então, se alguém um dia tiver a oportunidade de ir no Rio de Janeiro, um passeio bem interessante é conhecer o cemitério São João Batista, em que vários artistas brasileiros estão enterrados lá, tá? Esse é o túmulo do Lima Barreto, mas eu tive a oportunidade de conhecer o túmulo do Cazuza, do Tom Jobim, da Carmen Miranda, certo? Então, assim, vários artistas, tá, da nossa cultura estão enterrados lá. Nós temos também o Monteiro Lobato, que foi um grande escritor da literatura brasileira. Suas obras, até mesmo as infantis, tinham um grande caráter crítico e questionador. Ele publicou em 1918 a obra Urupês, que é uma coletânea de contos e crônicas regionalistas, onde ele apresentou o personagem que se tornou bem famoso na literatura brasileira, que foi o Jeca Tatu. O Jeca Tatu, ele é sinônimo de um sertanejo ingênuo, sem cultura, que só aparece, só tem importância na sociedade na hora de votar, mas que infelizmente não contribui muito para o desenvolvimento do Brasil, porque não tem conhecimento, não tem cultura. Então, uma crítica ao mestiço, ao homem do campo do Brasil, tá? Então, ele também é autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que são obras para o público infantil, mas é sempre importante lembrar que todas as obras, mesmo as infantis, têm sempre um grande caráter crítico, tá? É interessante que o Monteiro Lobato foi um artista muito à frente do seu tempo, com obras sempre de caráter crítico, visionário, mas ele foi um grande crítico da arte moderna. Então, quando os artistas inspirados nas vanguardas europeias vieram para o Brasil e começaram a fazer obras com caráter vanguardista, o Monteiro Lobato foi um grande crítico dessa arte moderna. Então, aí é um paradoxo, né, entre o que ele produzia com a visão que ele tinha de arte moderna. Nós temos também o poeta Augusto dos Anjos, que publicou uma única obra intitulada Eu, em 1912. Nessa obra, o autor se tornou inovador porque ele passou a utilizar palavras que não eram poéticas. Então, toda a sua poesia aparece em palavras como verme, cuspe, vômito. E ele tinha também uma grande obsessão pela morte e pelo processo químico de decomposição cadavérica. Ele tem um poema muito famoso
chamado Versos Íntimos, que diz assim: Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo amigo é a véspera do escarro. A mão que te afaga é a mesma que apedreja. Se há alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga e escarra nessa boca que te beija. Então, pessoal, nós temos aqui um poeta muito importante, tá? E que se tornou muito famoso com essa única obra. Augusto dos Anjos morreu bem cedo, aos 30 anos de idade, por conta da tuberculose. E para finalizar, nós temos o poeta Graça Aranha, que publicou a obra intitulada Canaã em 1902. Essa obra aborda o processo de migração, ou seja, a entrada do povo alemão no estado do Espírito Santo, tá? Então, uma obra de caráter regionalista. O Graça Aranha foi um poeta muito importante porque ele uniu a tradição com a modernidade. Ele ajudou a fundar a Academia Brasileira de Letras do Rio de Janeiro, tá? A academia que representa a tradição artística e também contribuiu com os artistas modernistas, ajudou na organização da Semana de Arte Moderna. Então, foi um artista que soube unir a tradição artística com a inovação. Foi diferente de Monteiro Lobato, que, embora apresentasse uma arte completamente à frente do seu tempo, não encarou muito bem os ideais da arte modernista. Então, esses foram os artistas mais importantes do período de transição pré-modernismo. Com a aula de hoje, eu espero ter contribuído um pouquinho mais no processo de construção do conhecimento de cada um de vocês. E saibam, pessoal, somente o conhecimento pode nos libertar. Até a próxima!